Imagina a seguinte cena: um bebê recém-nascido, sabe? Ele, tipo, mal abriu os olhos para o mundo, não sabe falar, não sabe andar, chora quando tá com fome e, obviamente, não tem a menor ideia do que seja dinheiro, imposto ou mercado de trabalho. Com certeza não. E a última coisa que os pais estão pensando nessa hora é em burocracia governamental. Exato. Mas por algum motivo bizarro, o Departamento de Recursos Humanos da empresa onde os pais dessa criança trabalham tá lá exigindo com urgência que esse bebezinho de 2 dias de vida tenha um documento fiscal de adulto. Aham. Tudo isso para que os analistas consigam fechar a folha de pagamento e a gente está falando, claro, do famoso Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Pois é uma imagem até meio engraçada, né? Pensar num recém-nascido precisando de um documento fiscal. Mas é a mais pura realidade das rotinas corporativas hoje. E é o tipo de detalhe que, se passar batido, trava uma operação inteira da empresa. Nossa, trava mesmo. E é exatamente por isso que essa é a nossa análise profunda de hoje. A gente pegou um material enorme, um calhamaço de apostilas de um curso de especialização em departamento pessoal, para destrinchar um processo que, assim, parece minúsculo na teoria. Mas que esconde uma complexidade brutal na prática. Sim, total. A gente vai focar no cadastro de dependentes e nessa obrigatoriedade absoluta do CPF. A ideia é que a nossa conversa de hoje funcione quase como uma mentoria para quem já atua ou quem quer atuar de forma estratégica na área de DP, né, o departamento pessoal. Excelente. Vamos traduzir a mecânica por trás dessa exigência toda e entender por que esse documento é, a engrenagem principal que movimenta os sistemas do governo, a folha de pagamento e até a segurança da família do trabalhador. E o mais interessante de analisar esse material de especialização é perceber como a área de DP deixou de ser aquele setor que só ficava carimbando papel, sabe? Aham, aquele DP antigão, né? Exatamente, o DP das antigas. Hoje, o profissional precisa ter uma visão muito mais sistêmica, tem que entender o porquê das coisas. E essa história do CPF para recém-nascido é um exemplo clássico de como a legislação tributária e a tecnologia transformaram a nossa rotina. Então vamos começar pelo começo, pelo histórico. Porque quem acompanha a área há mais tempo lembra muito bem que a regra do jogo era completamente outra. Ah, sim, mudou muito. Antigamente, CPF era coisa de adulto. Era aquele documento que a pessoa só ia tirar quando fosse abrir a primeira conta no banco, ou assinar um contrato de aluguel, comprar um carro. Isso era um rito de passagem para a vida adulta, quase. Uma criança jamais precisaria disso. Mas os materiais que a gente analisou mostram que a legislação brasileira, muito guiada ali pela Receita Federal, mudou essa lógica de uma forma drástica. O CPF passou a ser exigido para todos os dependentes, independente da idade. Sem exceção. Sem exceção. E aí a pergunta que fica é qual foi o gatilho para essa mudança toda? Por que o governo, de repente, decidiu que um bebezinho precisa estar na malha fina da Receita? Então, o grande gatilho aí foi a evasão fiscal. Quando a gente olha para a história da declaração do imposto de renda no Brasil, a falta de um identificador único, tipo um CPF para as crianças, abriu uma brecha gigantesca para fraudes. Nossa, imagino. O pessoal te ver deitar e rolar. E como? Imagina a seguinte situação. Antes dessa regra existir, pais separados faziam as declarações de imposto de renda deles, né, separadamente, e como não tinha exigência de botar o CPF da criança, os dois pais acabavam declarando o mesmo filho como dependente. Mentira! Só para pegar a dedução fiscal 2 vezes. Exatamente, para obter a dedução em duplicidade. E o governo estava perdendo dinheiro porque estava dando desconto 2 vezes para a mesma criança. Cara, que loucura! E tinha coisa pior, viu? Tinha casos de pessoas que simplesmente inventavam dependentes fictícios na cara dura. A pessoa chegava lá na declaração e falava, eu tenho 3 sobrinhos que moram comigo e dependem financeiramente de mim. Nossa, e como que a Receita ia provar que não? Pois é. Sem o CPF para cruzar esses dados, a Receita Federal tinha muita, mas muita dificuldade de auditar isso em massa. Era humanamente impossível. Então o que o governo fez? Começou a baixar a idade obrigatória aos poucos. Caiu para 18 anos, depois 16, 14, 8. Até chegar em 0. Até que a Receita cortou o mal pela raiz. Hoje, qualquer dependente, mesmo que tenha nascido ontem, precisa do CPF.
O objetivo é puramente a identificação fiscal unificada e aquele cruzamento implacável de dados que o governo faz. E aí que entra, tipo, o braço armado dessa fiscalização toda dentro das empresas, né? O famoso e-social. Ah, o e-social. O terror de muito analista de DP. Total. O sistema que unificou tudo, as informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais. O e-social pegou essa instrução lá da Receita Federal e transformou isso num bloqueio sistêmico. Eu gosto muito de pensar no e-social, lendo os materiais, como se ele fosse um leão de chácara, sabe? Um leão de chácara, como assim? Pensa num segurança digital extremamente rigoroso, aquele cara enorme na porta de uma balada VIP. Ah, entendi. Aquela balada que é um banco de dados do governo. Isso. Aí o RH chega lá na porta com a prancheta para colocar o dependente para dentro da festa. Se não tiver o convite nominal, que é o CPF válido, o leão de chácara simplesmente cruza os braços e fala: daqui você não passa. A informação não entra no sistema. Olha, essa analogia do segurança digital faz muito sentido quando a gente olha para a arquitetura do e-social mesmo. Porque existe lá um evento específico que a gente chama de S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo e admissão. Que é aquele arquivo que a empresa manda avisando que contratou alguém, né? Exato. É o arquivo XML que diz para o governo: olha, contratei o fulano e estes aqui são os dependentes dele. E o e-social ele não aceita mais campo em branco para documento vital. O CPF do dependente ele é mandatório. Obrigatório mesmo. Obrigatório. Se o analista de DP tentar enviar o evento S2200 com o campo do CPF vazio, ou tentar dar aquele jeitinho e preencher com um monte de zero, sabe? Nossa, eu já vi gente fazendo isso. Botar 00000. Pois é. O e-social hoje em dia rejeita o lote inteiro na mesma hora. Mas vem cá, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, pensando no dia a dia daquele analista de DP que tá lá no final do mês com uma pilha de admissões na mesa para fazer. Sei bem como é. O que impede esse profissional de simplesmente não cadastrar o dependente naquele primeiro momento, né? Ele aprova a admissão do titular sozinho no e-social só para garantir o prazo legal e pensa assim: semana que vem, quando o funcionário trouxer o CPF da criança, eu vou lá e atualizo o sistema. Eu te falo que essa é uma tentação enorme para quem está na correria da operação. Tentar dar esse jeitinho para cumprir o prazo da admissão do funcionário e não tomar bronca. O grande problema é que isso gera um risco de autuação trabalhista e previdenciário gigantesco para a empresa. Sério? Mas dá problema rápido assim? Dá. Porque se a empresa sofre uma fiscalização e o auditor bate lá e constata que o trabalhador tem dependentes legais que não foram informados no momento correto da admissão, a empresa toma multa por omissão de dados ou por envio de informação incompleta. Nossa, é arriscado mesmo. E tem mais, tá? Cadastrar o dependente depois, com atraso, exige que o DP envie novos eventos de alteração cadastral para o e-social. É um retrabalho enorme que só aumenta a margem de erro. A regra de ouro que a gente vê nessa especialização é muito clara. A admissão tem que nascer correta. Tem que nascer redonda, né? Então a gente já viu que a ausência do CPF gera um estresse baita operacional e risco de multa para a empresa, mas lendo o material fica claro que a situação fica insustentável de verdade quando a gente olha para o impacto direto no bolso do trabalhador. Com certeza. O impacto financeiro para o funcionário é imediato. Porque a falta do CPF não é tipo só um errinho num arquivo XML lá do e-social que ninguém vê. Ela tem um efeito cascata que bate em cheio no contra-cheque no final do mês. E o primeiro lugar onde isso dói é no imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Sem dúvida. Para quem já atua na área, a mecânica da dedução do imposto de renda é meio óbvia, mas é sempre bom a gente reforçar onde que está o ponto de atrito nessa história do CPF. Vamos explicar como funciona? A legislação tributária garante um valor fixo de dedução por cada dependente legal que o funcionário tem. A lógica do governo é até justa nesse ponto. Quem tem filhos tem um custo de vida mais alto. Logo, a base de cálculo para o imposto dessa pessoa deve ser menor do que a de alguém solteiro sem filhos. Faz todo sentido. Faz. Só que o problema é, o software de folha de pagamento de qualquer empresa hoje em dia, ele está totalmente espelhado nas regras do e-social. Eles conversam o tempo todo. Eu gosto de imaginar que o sistema de folha é tipo um relógio suíço perfeito.
E o CPF é uma engrenagem fundamental que fica ali no meio. Se a engrenagem não está lá, as outras rodas até continuam girando, mas o ponteiro não sai do lugar. A matemática da dedução do imposto simplesmente não funciona. Exatamente isso, é uma falha de sistema. Se o campo do CPF lá no cadastro está nulo, a inteligência do sistema de folha não reconhece aquele indivíduo como um dependente válido para os fins fiscais da Receita Federal. E o que acontece na hora de rodar o cálculo da folha? Ele ignora a dedução. Ignora completamente. O sistema faz a conta inteira sem o dependente. A base de cálculo do trabalhador fica bem maior do que deveria e o desconto do imposto de renda vem muito mais pesado. No final da história, o trabalhador recebe bem menos dinheiro líquido na conta. E é aí, meu amigo, que o pesadelo do departamento pessoal começa de verdade. Porque o colaborador vai receber o contra-cheque, vai olhar aquele desconto de imposto de renda altíssimo e vai bater na porta do RH indignado. Né? E com razão, na cabeça dele. Ele vai falar, gente, eu avisei vocês que eu tinha um filho recém-nascido, por que descontaram tanto? Aí o analista de DP vai responder, mas você não trouxe o CPF da criança. E aí, digamos que, sei lá, no mês seguinte o funcionário finalmente corre atrás e entrega o bendito do documento. O que rola nos bastidores do DP? É só o analista apertar um botão e devolver a diferença do dinheiro. Quem dera fosse só apertar um botãozinho. Se fosse assim, a gente não estava nem discutindo isso aqui. Quando o colaborador traz o documento com atraso, ele obviamente vai querer o dinheiro referente ao mês anterior de volta. Ele pagou imposto a mais. Lógico, é o dinheiro dele, né? Sim, mas para o DP consertar isso retroativamente, a gente entra no que é chamado de retificação de folha. E olha, é um verdadeiro inferno burocrático. O analista precisa reabrir a competência daquele mês que já estava toda fechadinha, linda. Nossa, dá até um arrepio. Dá mesmo. Aí ele precisa recalcular a folha de pagamento daquele funcionário específico para conseguir aplicar a dedução correta. E isso não muda só o salário dele, isso altera o valor do IRRF total que a empresa já recolheu ou ia recolher para o governo. Ou seja, afeta as guias de recolhimento, afeta o e-social que já tinha ido, afeta a contabilidade, vira uma bola de neve. Muda a empresa inteira. O DP precisa gerar retificadoras lá para o e-social, precisa ajustar os valores na DCTF Web, que é outro sistema, tem que falar com o setor financeiro para explicar a diferença nos pagamentos e muitas vezes lidar com compensação de imposto que a empresa pagou a maior. Nossa Senhora! São horas e horas de trabalho técnico altamente especializado, correndo o risco de gerar inconsistência na malha fina da própria empresa. E tudo isso por quê? Porque um documento de 11 dígitos não foi entregue no dia certo da admissão. É um efeito borboleta assustador, para dizer o mínimo. E o pior é que o imposto de renda não é o único lugar onde o bolso do trabalhador sangra por falta dessa documentação, né? O material do curso traz um foco gigante também no salário família. Bem lembrado. O salário família é um direito previdenciário que é vital para os trabalhadores que estão nas faixas salariais menores. As regras dizem que empregados com remuneração dentro de um limite ali, que o governo dita, têm direito a uma cota extra em dinheiro junto com o salário. E pegando os dados mais recentes das fontes que a gente analisou, que são de 2025, esse limite de remuneração fixado pela portaria interministerial é de R$ 1.906,04. Isso mesmo, R$ 1.906,04. Quem ganha até esse teto e tem filhos menores de 14 anos ou filhos inválidos de qualquer idade, tem direito a receber esse benefício. E o valor da cota para 2025 é de R$ 65,00 por dependente, né? Exato, R$ 65,00 por filho. E olha, pode parecer pouco para quem, de repente, está sentado numa cadeira de diretoria ganhando super bem, mas para um trabalhador que ganha menos de R$ 2.000 por mês, cara, se ele tiver 2 ou 3 filhos, a gente está falando de quase R$ 200,00 a mais na conta. Isso faz uma diferença absurda na compra do supermercado. Faz total diferença. Garante a comida na mesa, muitas vezes. Só que a mecânica de pagamento desse salário família é meio peculiar e é aí que entra o risco para o DP. A empresa paga esse valor diretamente para o funcionário, ali junto no contra-cheque do mês, mas depois a empresa pega esse exato valor que ela pagou e desconta da contribuição previdenciária que ela, a empresa, deve lá para o INSS. É basicamente um repasse.
A empresa antecipa o dinheiro do governo e depois se credita desse valor. Mas a Receita Federal e o INSS com certeza não vão simplesmente aceitar a palavra da empresa, né? Tipo, eu paguei o benefício, então vou descontar aqui dos meus impostos. Eles vão exigir provas. De jeito nenhum. O rigor documental que o governo exige da empresa para liberar esse desconto é extremo. Para ter direito, o trabalhador não precisa só falar que tem filho. Ele tem que assinar um termo de responsabilidade e entregar uma lista bem chatinha de documentos para o RH. Que é a certidão de nascimento. A certidão, a carteira de vacinação obrigatória em dia para as crianças menores de 7 anos, o comprovante de frequência escolar para as maiores de 7 anos e, claro, a estrela do nosso papo, o CPF válido de cada um deles. E se o DP da empresa pagar esse salário família sem ter o CPF validado lá no sistema? Aí o E-Social simplesmente não vai permitir que a empresa deduza esse valor da guia do INSS no final do mês. O sistema trava. Então a empresa acaba assumindo o prejuízo do próprio bolso. Exato. A empresa paga para o trabalhador de boa fé, mas não consegue reaver esse dinheiro do governo. Por isso que a orientação dos auditores na apostila é super taxativa. Faltou um documento, inclusive o CPF, o benefício é suspenso imediatamente pelo DP. O trabalhador perde o direito àquela cota até ele regularizar a situação. Caramba! Então, recapitulando até aqui, a gente estabeleceu que a falta do CPF no cadastro de dependentes causa um colapso lá no E-Social, gera multa para a empresa, aumenta o desconto do imposto de renda do funcionário e ainda bloqueia o pagamento do salário família. É um desastre completo. É um desastre. A gente está falando muito de burocracia governamental e de dinheiro até agora, mas aprofundando a leitura desse material da especialização, a gente chega num ponto que, pessoalmente, eu considero o mais crítico de todos. Que é a parte da saúde, né? Isso. É o momento em que a falta desse documento deixa de ser só um probleminha financeiro ou um número no sistema e se torna uma questão de segurança, de saúde e até de vida ou morte para a família. A gente está falando do impacto na inclusão dos dependentes nos benefícios corporativos, especificamente o plano de saúde. Nossa, esse é o momento em que a teoria bonitinha do departamento pessoal encontra a realidade mais dura possível. A maioria das grandes e médias empresas oferecem benefícios que nem são obrigatórios pela CLT, tipo o plano odontológico, seguro de vida e o mais cobiçado de todos no Brasil, que é o plano de saúde. Sem dúvida. E para muito trabalhador, a possibilidade de incluir a família num bom plano de saúde privado é o principal motivo para eles aceitarem aquela vaga de emprego. É o diferencial. Com certeza. Mas aí deixa eu te confrontar com um cenário real. Porque lendo os casos, a gente vê que isso acontece nos RHs do Brasil inteiro todo dia. Imagina que uma funcionária acabou de dar à luz, o bebezinho tem 2 dias de vida. Pela regra da maioria das empresas e dos contratos lá com as operadoras de saúde, o titular tem um prazo, que geralmente é de uns 30 dias, para incluir o recém-nascido no plano sem ter que cumprir nenhuma carência. Sim, é um direito garantido deles. É um direito. Só que os pais estão ali exaustos, sem dormir, e só mandam a certidão de nascimento por RH. Esquecem do CPF. Você está me dizendo que, legalmente falando, o analista de DP tem que olhar para a cara desses pais desesperados e dizer, olha, sem o CPF o bebê de vocês não entra num plano. A legislação trabalhista não protege a família num caso desses. Não dá para, sei lá, botar um número provisório ali só para liberar a carteirinha? Eu sei que soa cruel. É uma situação de altíssima tensão e é por isso que o analista de DP muitas vezes vira o grande vilão da história sem ter culpa nenhuma na história. Mas a resposta é não. Não é falta de empatia do RH e não é empresa de má vontade querendo negar o benefício. É a lei. É a lei. A parede intransponível aqui são as regras da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As operadoras de plano de saúde simplesmente não têm autonomia para flexibilizar esses cadastros. A ANS exige que todo e qualquer beneficiário de plano de saúde no Brasil tenha um CPF ativo, ponto final. Mas assim, por que a ANS é tão rigorosa com isso? Tipo, o que o governo ganha exigindo o CPF de um bebezinho de fralda num plano de saúde que é privado, que a empresa está pagando? É uma excelente pergunta. E tem 2 motivos grandes para isso. Tem os motivos operacionais e os estratégicos. O operacional é óbvio evitar duplicidade de cadastro e fraude dentro da própria operadora de saúde.
Mas o motivo estratégico do governo, o principal deles, é o que a gente chama de ressarcimento ao SUS. Como assim? Explica isso melhor. Funciona da seguinte forma. Se uma pessoa tem um plano de saúde privado, mas por qualquer motivo, numa emergência, ela vai e é atendida num hospital público, né, pelo SUS, a lei determina que o plano de saúde privado dela tem que reembolsar o SUS por aquele atendimento. Ah, entendi. Porque a operadora já estava recebendo a mensalidade para cobrir a saúde daquela pessoa, então o SUS não pode ficar no prejuízo. Exatamente isso. E como que a ANS e o Ministério da Saúde conseguem cruzar todos esses dados de milhões de brasileiros para cobrar a operadora certa depois? Pelo CPF? Através do CPF. O CPF é a chave primária de todo o sistema de saúde no Brasil. Sem ele, a operadora não consegue nem registrar a existência dessa criança lá na ANS. Se o software do plano de saúde não recebeu o número do CPF, o botãozinho de incluir dependente fica lá cinza, inativo, não clica. Sei as consequências práticas disso, pensando no dia a dia, são aterrorizantes. Voltando para aquele nosso cenário do bebezinho, né? O analista de DP avisa os pais que precisa do CPF. Aí os pais falam, depois a gente vê isso, estamos muito cansados, amanhã a gente faz. E a criança fica fora da base de dados do plano. Fica descoberta. Fica totalmente descoberta, aí corta para 15 dias depois. No meio da madrugada, esse recém-nascido tem uma febre altíssima, sei lá, uma emergência respiratória. Os pais correm desesperados para o pronto-socorro do hospital particular mais perto de casa, entregam a carteirinha do titular e a certidão de nascimento da criança na recepção. O que vai acontecer lá na triagem? É uma cena triste. Mas o atendente do hospital vai digitar os dados no sistema para pedir autorização de atendimento para a operadora. E o sistema vai retornar uma mensagem fria na tela. Dependente não localizado ou beneficiário inativo. Meu Deus! E o hospital, infelizmente, não vai liberar o atendimento pelo plano de saúde. Os pais vão ter que tirar do próprio bolso e arcar com os custos particulares de uma emergência de UTI que pode chegar a dezenas de milhares de reais no hospital de ponta. Nossa, não dá nem para imaginar o desespero. Ou isso, ou eles vão ter que ser transferidos às pressas para um hospital público no meio de uma crise médica gravíssima com o bebê. E tudo isso por quê? Porque faltou um documento que hoje em dia leva 5 minutos para ser emitido. É um pesadelo absoluto. E eu acho que isso ilustra perfeitamente o que a apostila do curso chama o tempo todo de postura estratégica do profissional de DP. Porque assim, não se trata só de cobrar documento chato para preencher uma tabelinha do Excel. Não mesmo. Trata-se de proteger o trabalhador, muitas vezes, da própria desorganização dele. O analista de DP precisa ser chato sim, precisa ser insistente no momento da admissão, porque, como a gente viu, uma emergência médica não manda aviso prévio. Exato. Por isso que a recomendação técnica para quem atua no departamento pessoal é tão rígida. No momento do onboarding ali da admissão, ou imediatamente na hora que o funcionário avisa, olha, meu filho nasceu, a cobrança do CPF tem que ser implacável. Tem que pegar no pé. Tem que pegar no pé. O profissional de DP moderno, ele precisa ser um educador corporativo. Ele tem que ter a paciência de sentar com o funcionário ou mandar um áudio e explicar os porquês de tudo isso. Tem que explicar que sem aquele número, o cara vai perder dinheiro no imposto de renda, vai perder o salário família e, o pior, vai colocar a saúde do filho em risco de uma hora para outra. Quando o funcionário entende esse impacto real na vida dele, a resistência de trazer o documento some na hora. E isso nos leva à parte mais prática, né, para fechar essa discussão. Se o DP faz o papel dele, convence o trabalhador de que o negócio é urgente, como que ele orienta essa pessoa a resolver o problema? Porque eu me lembro de um passado não muito distante, onde tirar o CPF era sinônimo de perder um dia inteiro de trabalho. Nossa, nem me fale. Era uma tortura. A pessoa tinha que agendar um horário super difícil, ir até uma agência física da Receita Federal, pegar uma fila quilométrica, preencher aquele formulário de papel carbonado, pagar uma taxa. E depois ainda tinha que esperar semanas para aquela carteirinha azul de plástico chegar pelo correio. Sim, a tal da carteirinha azul. Mas hoje, para a sorte gigantesca desses pais e dos profissionais de RH que estão cobrando, a dinâmica mudou da água para o vinho, né? Mudou completamente. A evolução tecnológica dos serviços públicos no Brasil
ela facilitou imensamente esse processo. Hoje, o canal primário, o mais rápido e com zero atrito para um recém-nascido, é o próprio cartório de registro civil. E isso é uma informação que o DP tem que mastigar e entregar na mão dos futuros pais da empresa. Já no pré-natal quase, né? Isso, porque no momento em que os pais vão lá no cartório registrar o nascimento do bebê, o sistema do cartório hoje já está interligado, assim, em tempo real, com o banco de dados da Receita Federal. O algoritmo vai lá, gera o número do CPF ali na hora para o atendente e esse número já sai impresso direto na própria certidão de nascimento da criança. Cara, isso é muito maravilhoso. Ou seja, o bebezinho já sai da maternidade legalmente pronto para ser inserido no IA Social, na folha de pagamento da empresa e no plano de saúde. Tudo resolvido num único pedaço de papel. É lindo de ver. É um processo gratuito, é imediato e elimina, sei lá, 99% das dores de cabeça do departamento pessoal e da família. Então, a orientação do DP tem que ser muito clara. Falem para os pais, não saiam do cartório de jeito nenhum sem conferir se o númerozinho do CPF está impresso na certidão de nascimento. Boa. Mas e naqueles casos de exceção? Porque a gente sabe que na prática tudo acontece. Digamos que o sistema do cartório, sei lá, estava fora do ar bem no dia, ou a gente está falando de um dependente mais velho que, por algum motivo muito obscuro, nunca teve um CPF na vida. Ou até casos de adoção, onde a documentação toda ainda está sendo regularizada na justiça. Quais são os caminhos alternativos rápidos que o analista de DP pode indicar para esse funcionário? Nesses casos mais excepcionais, o caminho mais rápido, sem dúvida, é a internet. O serviço está totalmente digitalizado hoje lá no site oficial da Receita Federal. O responsável preenche os dados online mesmo, em alguns minutos, e o número é gerado digitalmente na tela. E não existe mais aquela carteirinha azul de plástico para chegar no correio, né? Não existe mais. Aquele comprovante de inscrição que você imprime na hora na sua impressora ou aquele arquivo em PDF que o site gera para o celular, ele tem total validade legal para a empresa usar. Pode mandar para o RH que está tudo certo. E para aqueles trabalhadores que, de repente, não têm tanta familiaridade com a internet ou não têm um acesso fácil a um computador, como é que faz? Aí, a solução são os convênios físicos. A pessoa pode ir presencialmente até uma agência do Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, ou em qualquer agência dos Correios. Nesses locais, o processo também é super rápido. Só que o analista de DP tem sempre que lembrar de alertar o colaborador que, nesses casos físicos, essas entidades cobram uma tarifinha de serviço, uma taxa pequena para realizar a emissão. Ah, entendi. Tem um custozinho. Mas, de qualquer forma, a desculpa de que é muito difícil tirar o CPF e depois eu faço, não se sustenta mais, né? Não de jeito nenhum. As ferramentas estão todas aí, na palma da mão, acessíveis para todo mundo. Fica muito claro o motivo pelo qual esse material de especialização dedica um módulo inteiro a algo que parece tão simples quanto o cadastro de dependentes. É fascinante, de verdade, observar como um pequeno conjunto de 11 dígitos o CPF carrega tanto peso numa corporação. É a fundação da casa. Exato. Vamos recapitular a jornada que a gente fez hoje, só para amarrar tudo, porque eu acho que isso desenha o mapa completo das responsabilidades de quem está no DP. A gente viu que o CPF do dependente deixou de ser, faz tempo, um detalhe opcional para se tornar a chave mestra da legalidade corporativa. Ele é a exigência central do E-Social que evita que a empresa tome multas pesadas por fiscalizações do Ministério do Trabalho. E mais do que isso, né? É o escudo do que protege o orçamento da família do funcionário. É ele que garante que a base de cálculo do imposto de renda seja reduzida de forma correta, não deixando o cara pagar mais, e que aquele salário família seja repassado direitinho, sem tomar bloqueio lá da malha do INSS. Perfeito. E o mais grave e urgente de tudo, que a gente discutiu aqui, ele é o passaporte de acesso aos benefícios de saúde, que são ditados por aquelas regras super rígidas de rastreabilidade da ANS e pelo sistema lá de ressarcimento ao SUS. É a garantia de que, na hora do desespero, de madrugada, num pronto-socorro, a família vai ter o atendimento coberto sem dor de cabeça. É uma engrenagem minúscula que, se faltar, quebra o motor do carro inteiro. Muito bem resumido. E pensar sobre essa arquitetura de dados toda, sobre o peso que ela tem, nos leva a uma reflexão final que eu acho que todo profissional da área precisa ter em mente para o futuro da carreira. A gente detalhou muito bem hoje como os sistemas de governo e das empresas já conversam entre si.
O cartório fala quase que instantaneamente com a Receita Federal, que por sua vez manda a informação por E-Social, que já fala com os sistemas das operadoras de planos de saúde e que reflete tudo bonitinho lá na carteira de trabalho digital no celular do cidadão. É um nível de integração de dados que é brutal. Isso muda completamente a perspectiva sobre o futuro de quem trabalha nessa área, né? Totalmente. A grande pergunta e o questionamento que fica para nossa audiência hoje é: diante dessa hiperconectividade absurda, qual vai ser o verdadeiro papel do departamento pessoal daqui a 5, 10 anos? Se a informação já nasce validada lá no momento do parto no cartório e viaja por essas APIs maravilhosas até o governo e até a empresa, será que num futuro muito próximo o analista de DP vai parar completamente de lidar com cópias de documentos em papel e digitação manual no teclado? Cara, é muito provável que a digitação desapareça quase 100%. O profissional não vai mais ficar caçando papel, cobrando prazo em planilha e vai passar a ser um analista estratégico de dados automatizados, né? Essa é a aposta. Alguém que no fim do dia apenas audita se a inteligência artificial da empresa aplicou as regras trabalhistas corretamente sobre um mar de dados que já está fluindo naturalmente entre os sistemas. É uma transição de perfil profissional gigante, mas que já está batendo na nossa porta, já está acontecendo. É deixar de ser aquele guardião do arquivo de aço para ser, de fato, o estrategista da conformidade legal da empresa. Uma virada de chave gigantesca para a gente pensar. Afinal, a tecnologia e a burocracia do governo podem até dominar os sistemas, mas, como a gente viu muito bem hoje, através dos riscos financeiros e daquelas emergências de saúde de cortar o coração, o impacto do nosso trabalho lá no departamento pessoal vai ser sempre, acima de qualquer coisa, profundamente humano. Fica essa reflexão para quem acompanha o nosso programa. Muito obrigada pela escuta e até a nossa próxima análise profunda.